Muito bom dia. Nos passados dias 13 e 14 de novembro, Cabo Verde registrou mais uma vez eventos climáticos extremos, desta vez com particular incidência e intensidade nos concelhos de Tarrafal, São Miguel, Santa Cruz, Santa Catarina, atingindo também áreas limítrofes nas bacias hidrográficas situadas entre Santa Catarina e São Salvador do Mundo. No espaço de 3 meses, depois da tempestade Erin, que afetou fortemente São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, as chuvas torrenciais nestas regiões de Santiago Norte, em novembro, um mês que normalmente não chove, demonstra claramente o aumento da frequência de fenómenos meteorológicos extremos que estão intimamente ligados, seguramente, às alterações climáticas. Fortes enxurradas, enchentes, derrocadas, deslizamentos de terras provocaram perda de uma vida humana, destruição de várias infraestruturas, construções, infraestruturas rodoviárias e urbanas, destruição em terrenos de produção agrícola, perda de um elevado número de animais de pecuária. Eu pude constatar, pessoalmente e em equipa, nas visitas que realizamos logo após as chuvas, uma amostra do estado em que ficaram propriedades agrícolas e de pecuária, infraestruturas atingidas pela força da natureza. Perante a especial gravidade das ocorrências e seus impactos, o Governo, como é sabido, declarou a situação de calamidade. De imediato, foi acionada a intervenção do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros como resposta de primeira linha a situações de emergência. Ações de desobstrução e de limpeza de estradas foram e estão a ser realizadas para repor a normalidade das condições de mobilidade e circulação de pessoas e bens. Equipas do Ministério de Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação e do Ministério da Agricultura e Ambiente, em concertação com as câmaras municipais, iniciaram no terreno o levantamento das perdas e dos danos da atividade económica e das infraestruturas atingidas. Estas ações, como é sabido, são fundamentais para se poder intervir com critério e eficácia na proteção económica dos afetados e na reabilitação e reconstrução das infraestruturas. A avaliação preliminar dos impactos das chuvas torrenciais apontam para elevados prejuízos, particularmente aos agricultores e criadores de gado. Algumas situações de habitações danificadas ou colocadas em insegurança habitacional. Veículos sinistrados. Destruição e danificação de infraestruturas agrícolas, sistemas de drenagem de proteção de encostas, estradas, ruas, equipamentos imobiliários urbanos municipais, redes de saneamento, de água, praias, orlas marítimas e edifícios públicos. Em consequência, o Governo aprovou um conjunto de medidas de proteção e de respostas que passo a elencar. A atribuição do rendimento solidário de emergência, no montante de 30 mil escudos por mês, durante um período de 3 meses, para compensar a perda de rendimentos derivada da interrupção, do exercício da atividade normal económica e da atividade geradora de rendimento. Concede uma subvenção financeira a fundo perdido para comparticipar na retoma da atividade económica
e de atividades geradoras de rendimento. Bonificação de juros e concessão de garantias do Estado no financiamento destinado à criação de condições materiais de retoma da atividade económica geradora de rendimento. E quando falo de atividade económica, estamos a falar essencialmente da agricultura e pecuária, que foram as atividades mais atingidas. No caso de atividades afetadas, geridas por empresas, independentemente da sua dimensão, desde micro, pequenas, médias ou grandes empresas, aplicam-se ainda um conjunto de medidas de natureza fiscal e financeira e também medidas relacionadas com segurança social. Antecipação a título excepcional do período de industrialização da cana-de-açúcar destinada à produção de aguardente para 1 de dezembro de 2025. Aos proprietários ou possuidores legais de viaturas sinistradas em decorrência dos impactos das chuvas torrenciais serão atribuídos apoios financeiros nos termos a estabelecer por despacho conjunto do Ministro da Administração Interna e do Ministro das Finanças. Um programa de investimentos está já a ser preparado para reabilitar e reconstruir infraestruturas danificadas ou destruídas para podermos executar logo a seguir. Para o financiamento das ações de proteção da atividade económica e do programa de investimentos em infraestruturas, o Governo utilizará os recursos disponíveis do Fundo Nacional de Emergência, do Fundo Soberano de Emergência, para além da contribuição dos parceiros internacionais. A coordenação política da execução e avaliação das medidas enquadradas na situação de calamidade é assegurada por um gabinete que não chamamos de gabinete de crise, mas é um gabinete de coordenação das situações de emergência, presidido pelo Primeiro-Ministro. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros é a entidade que nós indicamos para articular com as organizações da sociedade civil, empresas e outras instituições no país e na diáspora relativas a iniciativas de solidariedade em decorrência dos impactos provocados pelas chuvas torrenciais. Termino com uma mensagem de solidariedade, dirigida a todos aqueles que perderam e viram os seus bens, os seus negócios, as suas propriedades, as suas casas atingidas por este fenómeno que é uma força da natureza. Foi muita chuva e em pouco tempo, que deixou prejuízos enormes. Mas, como os próprios agricultores nos disseram, deixou água para a recarga, deixou água correr nas ribeiras, deixou água para a agricultura e deixou água para a pecuária. E que em Cabo Verde costumamos dizer, quando chove ou quando estamos à espera da chuva, que Deus dá-nos aquilo que não pode colher, que Deus nos dê aquilo com o qual nós podemos lidar ou suportar. Está a virar cada vez mais complicado por fenómenos que têm a ver com as alterações climáticas. Mas esse sentimento do cabo-verdiano é um sentimento no sentido de acomodar a situação, de resiliência. Mas quando chove muito, quando chove para além do normal, agradece sempre a Deus pelo facto de um país que chove pouco ter tido a chuva. E obriga os homens a fazer a reconstrução, a reabilitação. Esse sentimento que nós sentimos no contacto com as pessoas nestes concelhos. É com esta mesma atitude de não resignação, de superação e de luta que assistimos nas mulheres e nos homens que contactamos, que nós queremos afirmar, em trabalho conjunto que começamos já a realizar com as câmaras municipais, mas com a participação também dos agricultores, dos criadores de animais, dos atingidos, queremos recuperar e repor a normalidade da situação nos concelhos de Santiago Norte que foram atingidos.
reerguer a atividade, reabilitar as infraestruturas e voltar à normalidade. Um apelo especial aos nossos parceiros de desenvolvimento, aqui representados por os senhores embaixadores, representantes das organizações internacionais. Estamos com mais uma empreitada em mãos. Tivemos um encontro em São Vicente relativamente a uma mesa redonda de partilha de informações e de compromissos. Temos mais este caso, esta situação, em que teremos que voltar a trabalhar e voltar a passar uma mensagem muito forte relativamente àquilo que tem sido a voz dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Que as ações relacionadas com mitigação e adaptação às alterações climáticas sejam, de facto, prioridade e prioridade no Conselho das Nações. E que o Fundo de Perdas e Danos possa ser também tornado realidade. É que em Cabo Verde nós estamos a acionar mecanismos próprios. E graças a Deus nós criamos esse Fundo Nacional de Emergência, o Fundo Soberano de Emergência, com recursos próprios, para podermos dar cobertura às situações que não esperam e não conseguem esperar a entrada de recursos externos. Mas esses fundos têm que ser capitalizados, estão a ser utilizados para São Vicente, vão ser utilizados agora para aqui a situação de Santiago Norte, mas para além disso precisamos de facto entrar dentro do mecanismo de solidariedade de financiamento internacional, particularmente o Fundo de Perdas e Danos, porque são esses fundos que nos vão ajudar a fazer a reconstrução, quer das infraestruturas, quer do apoio às pessoas. E são fenómenos excepcionais, anormais, que exigem recursos excepcionais, que o próprio Orçamento de Estado, que é gerido e que é elaborado em determinados contextos, podem ter dificuldade em dar essa resposta. Mas brevemente estaremos a fazer mais um encontro com os nossos parceiros para podermos voltar a discutir estas questões que são fundamentais. E terminar com uma mensagem de confiança aos cabo-verdianos de que estamos no terreno, vamos continuar no terreno, vamos trabalhar para reconstruir Santiago Norte. Obrigado.